Olá, vamos falar sobre ergonomia, saúde do trabalhador, ergonomia cognitiva e organizacional. Eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista. Você sabe o que é um trabalho monótono? São atividades com baixo estímulo, atividades que envolvam redução das variedades, tanto de movimentos, de situações de tarefas que são desenvolvidas ao longo da jornada, tarefas simples, onde as condições de pensar, criar e desenvolver são reduzidas, tá? Podemos associar também a muitas atividades que agora vem crescendo, que são atividades voltadas à automação, né, controle de operações. Então, são atividades onde ela acontece sem muitas mudanças ao longo da rotina de trabalho, ao longo da jornada. E eu posso ter uma associação entre trabalho monótono e rotina. Será que são as mesmas coisas? Não, não são. Por quê? Eu posso ter um trabalho voltado à rotina bem clara, estabelecida, onde eu sempre executo as minhas tarefas da mesma forma todos os dias. E isso me causa conforto, segurança e me deixa satisfeito, porque eu seguindo os procedimentos, isso me traz conforto e segurança para executar o meu trabalho e me sentir produtiva diante dessa organização do trabalho. Agora, eu posso executar a minha tarefa e não sentir clareza naquelas atividades que eu venho seguindo, eu não consigo ter motivação, aquela atividade, aquelas tarefas que eu faço tem baixos estímulos, não me desafia, me gera desinteresse no trabalho, e isso consequentemente vai afetar a produção do meu trabalho. É aí onde nós precisamos observar o que de fato vem alterando para que esse trabalho se torne mais ou menos monótono. Existem várias atividades que têm uma tendência maior aos trabalhos monótonos. Atividades que envolvam a vigilância, atividades de mesas operacionais, atividades onde há supervisões, atividades onde a imposição do ritmo de trabalho ela é muito clara, né? Trabalhos altamente repetitivos. Então, são atividades simples, com baixos estímulos e que me geram, sim, situações de monotonia. E a monotonia, ela pode prejudicar as situações de trabalho, causar improdutividade? Pode, mas para isso nós precisamos analisarmos todos os contextos de trabalho. E a ergonomia ela vem através de identificação e meios de implementações que visam reduzir os impactos da monotonia, certo? Tem atividades que elas são clássicas e que envolvam, sim, situações bem monótonas. E para isso é necessário que haja uma compatibilidade entre o indivíduo, o meio que ele está atuando, o processo organizacional e os outros demais elementos que tornam a situação do trabalho relevante para identificarmos um processo de trabalho produtivo. E diante a ergonomia NR17, o que ela fala sobre trabalhos monótonos? O que nós podemos fazer em relação na identificação desses possíveis riscos que envolvem a monotonia? É muito importante que nós observamos o conteúdo das tarefas. Então, para nós ergonomistas, esse é o ponto-chave. Porque, segundo o manual de aplicação da ergonomia, da NR17, é importante que nós observarmos a percepção do trabalhador, o que ele acha daquele trabalho, né? Ele considera aquele trabalho dele estimulante, desafia o trabalhador, ele se sente satisfeito naquela atividade, ele se sente socialmente importante no cenário do trabalho, ele sente que o trabalho é monótono mesmo, ou que as capacidades dele, daquele trabalhador, superam as exigências,
ou que ele considera que ele tem muitas habilidades para desempenhar aquele cargo, aquelas atividades. Então é muito importante essa relação da percepção dos trabalhadores diante da atividade de trabalho que ele executa. E dentro dessas etapas do processo de organização do trabalho, o conteúdo das tarefas é um dos mais importantes para sermos avaliados aí e identificados os desvios, na verdade, né? Porque existem tarefas e trabalhos, por exemplo, que o trabalhador permanece imerso. E o que seria isso? É aquele trabalho que ele realiza, ele não corresponde às expectativas, ele não se sente desafiado. Ou então, aquele trabalho, a fonte de monotonia dessa atividade é realmente os movimentos repetitivos curtos, ou seja, ele faz os movimentos repetitivos a todo momento e isso acaba gerando um estado de aceleração, causando também um trabalho monótono. E é importante também observarmos a manutenção desse ritmo. Será que essa repetitividade ela acontece a todo momento? Quais são as variabilidades? Será que existem as interrupções? Essas interrupções são favoráveis ou prejudicam o trabalho? Então, isso é muito importante também de ser observado. E nós sabemos que os trabalhos monótonos e repetitivos, eles podem gerar insatisfação. E essa percepção de insatisfação do trabalhador, ela pode ser muito bem esclarecida através dos diálogos, das entrevistas, e isso vai norteando todo o processo de análise e identificação do que realmente acontece naquela organização. Será que tem algum vínculo com o clima organizacional? Será que isso é pontual? Isso acaba abrangindo para demais setores onde acabamos percebendo que é cultural. A empresa ela tem essa tendência de gerar insatisfação aos funcionários, né? Então são várias condições e que para ser analisado de forma assertiva precisa ser realizado um trabalho micro e macro, né, da organização. Atividades que envolvam tomada de decisão, autonomia, elas visam uma maior índice de satisfação do trabalhador, e isso é importante também avaliarmos. Então, trabalhos monótonos, será que ele existe questões de baixa autonomia, baixa participação? Porque às vezes a insatisfação não vem necessariamente daquela monotonia, porque o trabalhador ele é acostumado a esse tipo de atividade com baixos estímulos, mas a falta de participação e de algumas determinadas autonomias no processo de trabalho é o que faz o trabalhador estar insatisfeito na organização. Então é importante aí um ponto de análise para discutirmos em nossos processos de avaliações voltadas à ergonomia. Nós sabemos que existem algumas ações que são importantes, que vão envolver esse processo de identificação de monotonia, quais os meios de implementações que podemos fazer para reduzir os perigos, os eventos que podem potencializar um quadro de adoecimento do trabalhador ou dos trabalhadores. Nós sabemos que vem avançando as abordagens que envolvam a saúde mental, que envolvam o estudo do trabalho mais direcionado à ergonomia cognitiva. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque nós não conseguimos separar o indivíduo, o trabalhador, das suas emoções, dos seus fatores individuais e como ele se comporta no meio social, né? E essa reflexão e como que isso se agrega na relação da organização do trabalho. Então, isso envolve profissionais de disciplinas diversas, né? Um trabalho em conjunto, multiprofissional, para uma gestão aí preventiva. Algumas ações importantes, principalmente para as lideranças, conhecer o seu time, quem são as pessoas que trabalham para você. Às vezes nós notamos que
uma dificuldade na compreensão de quem é o seu time. Acabam apontando nomes de pessoas, o fulano ele é bom, o ciclano ele não é, né? Mas e no plural, como é o seu time? Você sabe, você tem firmeza, você tem clareza que você realmente conhece seu time? A abertura na comunicação, isso é um grande avanço aí para realmente flexibilizar essas relações interpessoais. Estímulos de reconhecimento, existem planos de carreira, existem situações onde o trabalhador se sente valorizado pelo seu trabalho, ou não, o trabalhador ele tá naquela organização há 10 anos e sempre na mesma situação, não há estímulos, não há avanços, não há reconhecimento. Então isso é importante identificarmos também. Os estudos das tarefas realizadas, então isso envolve muito a ergonomia, o conteúdo das tarefas, como o trabalho acontece, é muito importante para entendermos de fato, porque às vezes nós temos aquela função X e aquela função X desenvolve determinada atividade, mas dentre aquela atividade nota-se a execução de várias tarefas ao longo do tempo ou a baixa execução de tarefas. Então, isso é muito importante na avaliação do ergonomista em relação a conhecimento realmente do que o trabalhador faz na organização. E também meios de implementação. A partir do momento que você conhece o conteúdo das tarefas, é possível enriquecer aquela tarefa, substituir, reduzir, eliminar situações, implementar situações novas onde pode trazer benefícios em relação à produtividade do trabalhador para que ele se sinta mais estimulado, desafiado. Isso é importante também. E o revezamento de tarefas. De repente, é uma atividade extremamente monótona que não há muitas situações que possam ser implementadas, porque vai muito da função. Foi já identificado que os fatores individuais não prejudicam a relação do trabalho. Então, vamos fazer um revezamento de tarefas para que ele reduza o tempo dele de monotonia e acrescente aí uma outra tarefa que ele possa fazer para realmente revezar e reduzir os riscos à exposição à monotonia. Hoje nós sabemos que existem a burnout, agora existe também, que é algo mais recente, que poucas pessoas têm acesso a essa síndrome burnout. Então ela vem associada com um tédio no trabalho. Quando nós falamos de monotonia, há um vínculo direto em relação do quanto aquele trabalho é entediante. Então por isso que é importante nós conversarmos com os trabalhadores, né, através das entrevistas, para realmente ver a percepção daquele trabalhador diante daquele cenário de trabalho. Ele sente que aquele trabalho é entediante, ele não vê a hora de ir embora, ele se sente com muitas habilidades, mas fazendo aquela tarefa onde ele é pouco valorizado. Então, são situações que a longo prazo podem gerar um problema sério e levar ao adoecimento do trabalhador. E com isso, pode-se ter aumento no número de presenteísmo, que nós sabemos que é uma situação mais delicada de ser atuado, né? Porque nós falamos muito da produtividade e falamos de absenteísmo, mas o presenteísmo, ele é algo muito sério e precisa ser controlado nas organizações, porque afinal de contas, o trabalhador está ali presente, mas ele está desinteressado, ele se sente entediado e muitas das vezes essa relação envolve fatores individuais, sociais e organizacionais. A empresa tendo a avaliação e um olhar preventivo diante a essas condições e um trabalho interdisciplinar pode auxiliar muito na redução desses processos. E isso faz com que a empresa continue sendo produtiva e que tenha, assim, um olhar na qualidade de vida, da satisfação
e no desempenho de seus funcionários. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.